Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí. Pessoal, na aula passada, nossa última aula, nós falamos sobre balanceamento de equações químicas. Agora, eu fiz algumas com vocês e vocês fizeram alguns exercícios sobre umas equações químicas bem simples. Agora, nós vamos fazer algumas um pouco mais complexas, tá? Entender o que esses coeficientes estequiométricos eles significam. Então, eu tenho essa equação química aqui, ok? Al2CO3, 3, formando Al2O3 mais CO2. Percebo que essa equação química não está balanceada. Como que eu sei isso? Olha, pessoal, quando eu tenho uma substância, uma fórmula química com a presença de parênteses, como é o caso dessa aqui, esse 3 aqui, olha, ele significa que ele está multiplicando tudo que está lá dentro. Para formar essa substância, nós teríamos 2 átomos de Al e 3 grupos CO3. Nós teríamos um CO3 aqui, CO3, CO3 e Al, tá? 2 Al e 3 CO3. Ok? Então, pessoal, significa que, vou colocar aqui mais em cima, tá? Que do lado dos meus reagentes, eu tenho 2 átomos de Al, ok? No caso aqui representa 2 elementos químicos, carbono e oxigênio. Lembra que quando eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula, representa um elemento químico. 2 letras maiúsculas, 2 elementos químicos. Então, aqui dentro, esse grupo aqui só tem um carbono. Só que eu tenho 3 desse grupo, então, seria 3 vezes 1, eu teria aqui, então, 3 carbonos, ok? E quantos oxigênios? Cada grupo tem 3 oxigênios, e eu tenho 3 grupos, então, seria 3 vezes 3, 9 oxigênios. Eu tenho essas quantidades de átomos do lado dos meus reagentes. E do lado dos meus produtos, eu tenho 2 Al, só aqui, né? 1 carbono e um total de 5 oxigênios. Olha só, eu tenho 3 oxigênios aqui nessa substância e 2 oxigênios nessa outra substância. Então, eu tenho um total de 5 oxigênios. Ok? Percebo que essa equação química não está balanceada. Precisamos balancear. Por qual elemento químico começaríamos o balanceamento? Não faz sentido eu começar o balanceamento pelo Al, pelo alumínio, uma vez que ele já está com as mesmas quantidades. Eu tenho 2 Al do lado de lá e 2 Al do lado de cá. Então, não faz sentido começar o balanceamento pelo Al. O oxigênio, ele está aparecendo em 2 substâncias do lado dos produtos. Então, eu começar pelo oxigênio é muito mais complicado. Aí vocês lembram lá daquelas regrinhas para escolher o melhor elemento químico para começar o balanceamento? Primeiro, eu vou escolher aquele que aparece só uma vez nos reagentes, só uma vez nos produtos, que as quantidades não estão iguais, que apresenta o maior número de átomos e, preferencialmente, as quantidades não são números múltiplos. As quantidades nos reagentes e nos produtos não são números múltiplos. Então, por esse motivo, eu não vou começar pelo oxigênio, porque ele aparece 2 vezes em 2 substâncias. Ok? Então, o melhor elemento para eu começar o balanceamento é o carbono. Do lado dos reagentes, eu tenho 3 carbonos. Do lado dos produtos, só 1. Então, eu tenho que aumentar a quantidade de carbonos aqui do lado dos produtos, colocando um coeficiente estequiométrico que vai multiplicar a quantidade que já existe aqui. A gente percebe que eu só tenho carbono aqui no CO2. Então, eu vou colocar um coeficiente estequiométrico aqui.
que vai multiplicar essa quantidade que já tem aqui. A quantidade que já tem aqui é 1. Então, eu vou colocar um número aqui que vai multiplicar 1 e vai ter como resultado 3, que é a quantidade de carbonos que eu tenho lá do lado dos meus reagentes. Esse número só pode ser o 3. Quando eu coloco 3 aqui como coeficiente estequiométrico, fica 3 vezes 1, passo a ter 3 carbonos. Balanceei o carbono, ok? Ao balancear o carbono, eu mudei a quantidade de oxigênios, correto? Lembra que esse 3 vai multiplicar tudo que tiver na frente dele, ou seja, vai multiplicar também a quantidade de oxigênios. Então, ficaria 3 vezes 2, aqui eu teria um total de 6 oxigênios. Só que eu tenho mais 3 oxigênios dessa outra substância. 6 oxigênios com mais 3 oxigênios, ficaria 9 oxigênios. Justamente a quantidade que eu tenho lá dos meus reagentes. Então, ao balancear o carbono, eu acabei balanceando também o oxigênio. Então, os coeficientes estequiométricos nas substâncias que faltam só pode ser 1. Então, o coeficiente estequiométrico aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui 3, tá? Lembrando que 1 você não precisa de colocar, mas você precisa lembrar que, se não aparece, significa que o coeficiente estequiométrico é 1. Alguns exercícios pode pedir para vocês balancear a equação química e calcular a soma dos coeficientes estequiométricos. Imagine que eu pedisse isso para vocês. Para balancear a equação química, já balanceamos. Agora, me informar a soma dos coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos aqui é 1, 1 e 3. Então, a soma seria 1 mais 1 mais 3, um total de 5. Então, a soma seria 5. Então, você marcaria a alternativa, como a alternativa correta, o número 5, tá? Pessoal, o que significa esses coeficientes estequiométricos? A proporção, a quantidade em número de mols que as substâncias reagem e são formadas. A proporção das substâncias envolvidas nessa reação química aqui é 1 mol desse aqui, ou seja, 1 mol dessa substância aqui reage para formar 1 mol dessa outra e 3 mols dessa outra aqui, ok? Isso aqui representa a quantidade em número de mols. A gente já pode ir pensando dessa forma, porque a gente vai usar esses conceitos quando a gente for fazer os cálculos estequiométricos. Beleza? Nós vamos fazer mais 2 balanceamentos. Vamos descansar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente continua. Olá, pessoal, voltamos. Agora estamos com essa outra equação aqui. Nós temos MgOH2 reagindo com H3PO4, produzindo Mg3PO4 mais H2O, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar se a equação química está balanceada, porque se ela já estiver balanceada, não precisa fazer mais nada. Olha, pessoal, aqui eu já percebo que ela não está balanceada, olhando o Mg. Do lado de cá, eu só tenho um Mg. Do lado de lá, eu tenho 3. Então, eu já sei que eu preciso de balancear. Não preciso nem de olhar os demais para saber que eu preciso balancear essa equação, ok? Vamos contar só os números de átomos de cada elemento químico para a gente ter noção das quantidades. De cá, então, eu só tenho um Mg. Eu tenho um P, né, presente aqui. Hidrogênio, lembra que o número que está do lado de fora do parênteses vai multiplicar o que está dentro. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui e 3 hidrogênios de cá, um total de 5 hidrogênios. E quantos oxigênios? Eu tenho 2 oxigênios aqui, lembra que esse 2 vai multiplicar tudo que tiver dentro do parêntese. 2 oxigênios com mais 4 oxigênios de cá, fica 6 oxigênios. De cá, eu tenho 3 Mg. Aqui eu esqueci de colocar, mas aqui tem um 2, tá? Tenho 2 P.
tenho aqui 2H, né? Hidrogênio só aqui. E oxigênio, 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. 9 oxigênios. Ok? Então, não está balanceada de jeito nenhum, né? Pessoal, por qual elemento químico que eu vou começar o balanceamento? Porque no balanceamento químico eu escolho um elemento químico, balanceio ele e vou continuando. Dou seguimento ao próximo elemento químico e assim vai indo, ok? Olha, pessoal, eu sei que eu não vou começar pelo oxigênio, porque uma das regras é escolher o elemento químico que aparece só uma vez nos reagentes e nos produtos. E o oxigênio, ele está aparecendo em todos. Então, eu vou balancear o oxigênio por último. Vai ser o último que eu vou balancear. Perceba que o hidrogênio ele está aparecendo em 2 substâncias do lado dos reagentes e em só uma do lado dos produtos. Está aparecendo mais de uma vez nos reagentes, então ele também não é um bom elemento químico para eu começar o balanceamento aqui. Então, eu não vou começar por ele também, mas ele não vai ser o último, porque ele apareceu menos vezes que o oxigênio. Então, o oxigênio vai ser o último. O hidrogênio vai ser o penúltimo, ok? Então, sobra para mim o Mg e o fósforo. E o P, para eu escolher para começar o balanceamento, porque os dois estão aparecendo só uma vez nos reagentes e só uma vez nos produtos, e as quantidades não estão iguais nos reagentes e nos produtos. De cá eu só tenho um Mg, de lá 3, aqui um P, de lá 2P, ok? Eu vou começar por qual? Poderia ser por qualquer um dos dois, tá? Eu vou começar pelo Mg para seguir aquela regrinha de escolher o elemento químico que tem maior número de átomos. Tem um aqui e 3 aqui, um aqui e 2 aqui para o P, então o Mg tem maior quantidade de átomos, então eu vou começar por ele, tá? Olha, pessoal, aqui eu tenho um Mg e aqui eu tenho 3 Mg. Eu tenho que aumentar a quantidade de Mg aqui, colocando um coeficiente estequiométrico aqui. Lembra que o coeficiente estequiométrico vai multiplicar a quantidade que já está aqui. Então, eu preciso ficar com 3. A forma que eu posso fazer isso é colocando um 3 aqui como coeficiente estequiométrico. Então, eu passo a ter 3 Mg, mesma quantidade de K. Ok? Beleza. A gente já sabe, então, que aqui o coeficiente estequiométrico vai ser 1, né? Porque a gente já definiu que temos 3 Mg antes e 3 Mg depois, porque a gente já colocou aqui, tá? Então, aqui vai ser 1 para como esse coeficiente estequiométrico dessa substância. Quando o meu coeficiente estequiométrico é 1 aqui, eu já sei que do lado dos meus produtos, eu vou ter 2 fósforos, 2 átomos de fósforo, 2P. Então, eu tenho que dar um jeito de ter 2P do lado dos meus reagentes também. Mas eu só tenho 1. Então, eu tenho que colocar um coeficiente estequiométrico aqui do lado dos meus reagentes que faça eu ter 2 átomos de fósforo, que no caso seria 2. Meu coeficiente estequiométrico aqui é 2. Quando eu coloco 2 aqui, ele multiplica tudo que está na frente dele, então eu passo a ter 2P, ok? Lembrando que aqui que eu coloco aqui em cima é só para me organizar. Isso aqui são as quantidades antes do balanceamento. Vamos colocar aqui as quantidades depois. A gente já viu que tem 3 Mg, 3 Mg, 2P, 2P. Perceba o seguinte, de cá não tem substância mais para eu colocar coeficiente estequiométrico, né? E lembra que o oxigênio vai ser o último, então agora a gente vai balancear o hidrogênio. Então, vamos ver quantos hidrogênios nós temos de cá. De cá só temos 2, né? E de cá, quantos a gente tem? Esse 2 aqui multiplica tudo que está aqui dentro, mas esse 3 aqui está multiplicando isso daqui tudo também. Então, nós temos aqui 2 vezes 3, nós temos aqui 6 hidrogênios, mais 2 vezes 3, 6 hidrogênios, um total de
12 hidrogênios, não é? Temos 12 hidrogênios do lado dos reagentes. Temos que ter 12 hidrogênios do lado dos produtos também. E a forma que eu posso fazer isso é acrescentando um 6 aqui. Porque esse 6 vai multiplicar o 2 que está aqui e vai fazer eu ter 12 hidrogênios. Mesma quantidade que de cá. Balanceou o hidrogênio, ok? Já colocamos coeficiente estequiométrico em tudo. Se eu tiver feito de forma correta, eu balanceei automaticamente a quantidade de oxigênio, tá? Vamos só conferir, vamos só confirmar. De cá eu tenho 2 vezes 1 aqui, 2 oxigênios, só que está multiplicando lá o da frente também. Então, ficaria 2 vezes 3, 6 oxigênios, mais... Aqui, olha, 4 oxigênios vezes o 2 lá da frente, 8 oxigênios, um total de 14 oxigênios. E de cá, eu tenho aqui 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. 8 oxigênios. E aqui, 6 oxigênios, um total de 14 oxigênios. Balanceei automaticamente aqui também os oxigênios. Lembra que, se eu pedisse para vocês informar a soma dos coeficientes estequiométricos, vocês colocariam 3, mais 2, mais 1, mais 6. Mesmo se o 1 não aparecesse, mesmo se você não colocasse 1, a gente tem que lembrar que ele está presente, tá? Então, a soma aí daria 12, né? 6 mais 1, 7, 8, 9... 10, 11, 12. Isso, 12, tá? O que esses coeficientes estequiométricos significam? Que 3 mols desse daqui reage com 2 mols desse daqui, formando 1 mol desse daqui e 6 mols desse aqui, ok? Isso aqui que significa, pessoal. Vamos fazer mais um balanceamento antes de vocês fazerem os exercícios, tá? Enquanto isso, enquanto eu apago aqui e coloco a nova equação, vocês descansam um pouquinho, bebem uma água e já volta, tá? Então, voltamos, vamos para a última equação química que nós vamos fazer aqui hoje. Depois vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, percebemos que essa equação química não está balanceada. Isso porque nós temos só 1K nos reagentes e 2K nos produtos, 1 mN nos reagentes e 2 mN nos produtos, não é isso? 4 oxigênio nos reagentes e 4, 5, 6, 7, 8 oxigênio nos produtos. Beleza? Então, vimos aqui que a gente tem uma equação química que não está balanceada. Vamos escolher o elemento químico para começar o balanceamento. De cara, eu já sei que não vai ser o oxigênio, porque o oxigênio ele está aparecendo em todas as substâncias. Eu começar a balancear pelo oxigênio complica a minha vida todinha, tá? Eu deixo esse que aparece várias vezes para o final, até mesmo porque a gente já viu que fazendo dessa forma, ele se balanceia automaticamente, né? O MN também não vai ser, porque olha só, ele aparece em 2 substâncias aqui, né? Então, ele também não vai ser muito bom para eu começar. Já o K, o potássio, ele aparece só uma vez nos reagentes e só uma vez nos produtos. Vou começar por ele. Olha, de cá eu tenho 1, de cá eu tenho 2. Tem que aumentar a quantidade daqui acrescentando um coeficiente estequiométrico que faça eu ter 2 potássios, 2K, ok? E a forma que eu posso fazer isso é adicionando um 2 aqui, não é? Quando eu faço isso, passo a ter 2 potássio. Aqui embaixo eu vou colocar as quantidades depois. Pessoal, lembrando, hein? O balanceamento é você colocar esses números aqui, os coeficientes estequiométricos. Não é fazer isso aqui. Isso aqui eu tô fazendo só para deixar mais organizado, só para eu me organizar, para eu saber as quantidades, tá? Se você der conta de fazer um balanceamento estequiométrico sem colocar isso daqui,
Pode fazer? Não tem necessidade. E se você só colocar as quantidades aqui, você não está fazendo o balanceamento. Você faz o balanceamento de uma equação química quando você adiciona os coeficientes estequiométricos em todas as substâncias. Ou não coloca só naquelas cujo coeficiente estequiométrico é 1, tá? Mas você já sabe que lá é 1. Então, temos 2 potássios. Ao colocar esse coeficiente estequiométrico aqui, eu passo a ter 2 mN também, não é? Tinha só 1, mas o 2 vai multiplicar a quantidade aqui, eu passo a ter 2 mN. Ah, pessoal, lembra que, olha, eu coloquei que aqui é 2, então a quantidade de K é 2. Não vai poder mudar mais. Então, o coeficiente estequiométrico aqui vai ter que ser 1. 1 vezes 2, 2K, né? Então, aqui o coeficiente estequiométrico vai ser 1. Passei a ter 2 mN, olha só. Aqui eu tenho 1 mN e aqui um outro mN. Qual o número que eu vou colocar aqui que vai fazer eu ter 1 mN aqui? Lembrando que de cá tem mais 1, né? Somando esses dois aqui vai dar os 2 mN que eu preciso. Então, aqui o meu coeficiente estequiométrico também vai ser 1. Que vai fazer eu ter 1 mN de cá e 1 mN de cá. 2 mN, tá? Balanceei também o mN. E o oxigênio, pessoal, quando eu coloquei esse 2 aqui, ele multiplica a quantidade de tudo que está na frente dele. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8 oxigênios. Não é 80, é 8 oxigênios. Mesma quantidade que eu tinha antes, não é? Então, aqui o coeficiente estequiométrico só pode ser 1, tá? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 4. 5, 6, 7, 8. 8 oxigênios. Tudo balanceado, a equação química tá ok. Se eu pedisse para vocês me dizer quais são os coeficientes estequiométricos dessa equação, vocês iriam me dizer que é 2, 1, 1, 1. Se eu pedisse a soma, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, tá? O que esses coeficientes estequiométricos significam? Que 2 mols desse daqui se decompõe, reage, formando 1 mol desse, 1 mol desse e 1 mol desse aqui. Tá bom? Então, pessoal, agora vocês vão resolver os exercícios e não se esqueçam, pessoal. Tá com dúvida? Procura os professores, tá? Nós precisamos fazer com que esse momento seja um aprendizado válido, eficiente e é possível. Só que aí nós precisamos dos 2 lados, tá? Contamos com vocês, espero ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, vocês têm o meu contato, não deixem de entrar em contato seguindo os horários, lógico, pra gente tirar todas as dúvidas, tá? Bons exercícios para vocês. Qualquer dúvida, estou